Vamos dar início à unidade 4, do livro 6, lá na página 96, as chamadas de expressões e cálculo algébrico. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que isso não é algo novo, já foi trabalhado no 7º ano, só que lá no 7º ano ele foi trabalhado de uma forma mais simples, No 8º ano não, ele já é com a pegada diferente do 7º ano, quando se fala em expressões e cálculos algébricos. Primeiro vamos entender umas coisas. Quando se fala em expressões, lembra, são sentenças matemáticas, onde pode ter o que? Expressões, Pode ter parênteses, colchetes e chaves. Que a gente tem a sequência de quem resolver primeiro. Por exemplo, quando eu tenho parênteses, a minha ideia é resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Primeira ideia. Depois que eu resolvo o parênteses, nós vamos para os colchetes. E por último, a gente responde às chaves. Ideia de expressões é isso, quando nós temos a sentença matemática que envolve parênteses, colchetes e chaves. Beleza. Depois, mas nós sabemos que dentro de uma expressão existe o quê? Existem as operações, E eu tenho que lembrar como é que funciona a sequência da resolução das operações. Quando se fala em operações, nós temos quem como base? Raiz quadrada ou potência, raiz quadrada ou potência, pode ser raiz cúbica, não interessa, raízes ou potências. Depois nós temos quem? Uma multiplicação e uma divisão, Multiplicação ou divisão, multiplicação, tanto faz. A palavra ou diz quem está primeiro entre elas. E por último, uma soma ou uma subtração. Também, do mesmo jeito que tem a sequência de resolver esses símbolos aqui, também tem a sequência de resolver as raízes, ou a palavra ou potências, viu? Quando ele diz ou, senhores, é quem tiver primeiro entre elas duas. Multiplicação ou divisão, Primeiro, então esse aqui é o segundo. Depois que isso vai embora, a gente vai para esse. E por último, adição ou subtração. Beleza. Então, dentro de expressões, independente dela ser numérica ou algébrica. Eu não vou fazer aqui um exemplo, porque isso aqui já é trabalhado desde o 6º ano, expressões, viu? Certo? Quando se fala em cálculos algébricos, aí sim, nós temos que lembrar que no 7º ano a gente começou a trabalhar a ideia de cálculo algébrico, que são sentenças matemáticas que envolvem números e letras, não é isso? Tá aqui, cálculos algébricos. Então, eu posso definir que são cálculos que envolvem números e letras. Então, essa é a definição do que nós vamos trabalhar praticamente na unidade 4. Só que, diferente do 7º ano, isso aqui ela é trabalhada de uma forma mais intensiva, viu? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter para poder não ter dificuldade em expressões e cálculos algébricos? Temos que lembrar, lá no 7º ano, se nós tínhamos quem? Então vocês observam que tudo quando se entra num conteúdo novo na matemática, o que é essencial para que a gente não tenha dificuldade? Senhores, são as operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, raízes e potência. Isso aí é essencial, viu? Isso é essencial em qualquer tipo de conteúdo que você estuda. Vamos lembrar lá em adição. Nessa primeira aula, eu vou procurar falar mais revisando do 7º ano para que a gente entre mesmo de cabeça do 8º ano, viu? Então vamos lá. Vamos lá lembrar a adição de adição algébrica,
Lá na adição algébrica, existe uma regra. Isso é interessante que é tanto para adição, então aqui eu já, como para a subtração também algébrica. Viu? Não esqueça, se falou em algébrica, está falando, é uma sentença matemática, com certeza vai envolver o quê? Letras, viu? Números e letras, certo? Qual era a regra no 7º ano que nós aprendemos quando eu tenho que fazer uma adição e uma subtração algébrica, envolvendo letras? Que eu só posso somar ou subtrair quando a parte literal são iguais. Ai, meu Deus, não sei o que é literal. Senhores, simplesmente ele está dizendo quando as letras são iguais. Simples assim, Só posso somar ou subtrair quando, numa linguagem mais popular, quando as letras são iguais. A ideia de adição e subtração. Então, bora lá rapidinho. Vou ter que fazer uns exemplos, né, para que isso não fique muito vazio. Olha só, tem assim, 2x mais 3x. Eu posso somar? Sim, porque observe, quem é a parte literal, x, quem é a parte literal, x. Né? O que é interessante, que na adição e na subtração algébrica, continua sendo uma adição e uma subtração apenas de número. Entendeu? A gente só vai apenas repetir as letras. Olha o exemplo aqui, Eu pego e somo isso, 2 mais 3 dá quanto? 5. 5 o quê? X. Simples, senhores. Então, a subtração 7A menos 3A. É possível fazer essa subtração? Sim. Por quê? Porque a parte literal são iguais. A gente só subtrai os números, senhores, e repete a parte literal. O exemplo aqui, 7. Tira 3, sobra 4. 4 o quê? A. Então, observe que é uma adição e uma subtração simples. Provavelmente nós estamos envolvendo letra. Agora vamos ver aqui. Será que é possível fazer essa adição algébrica? Qual é o segredo? Que as letras sejam iguais. Bora observar. A, B, C. Então não é possível. Não tem como eu somar A mais B mais C. Impossível. Então aqui, não tem nada a fazer. Certo? Mas faz de conta que vem aqui eu tivesse um A. Assim, 3A mais 2B mais A. Então, apesar de ter alguma letra de observe que tem, duas que são iguais, né? Aí a gente coloca os que são iguais do lado dos que são iguais. A, 3A mais 2B. Como esses A são iguais, a gente soma 3 mais quanto, lembra? Quando não tem número, isso aqui representa 1. 3 mais 1, 4. 4 o quê? 4A. Mais quem? Mais 2B. Pode-se fazer alguma coisa aqui? Não, porque a parte literal são diferentes. Simples, senhores. A mesma coisa vai servir para subtração. Eu tenho assim, essa expressão algébrica. 3x mais 2y, mais 2y menos 5x menos 7y. Então, observe que aqui eu tenho várias letras, né? Então, bora observar x. Aí eu vou observar, tem x aqui? Tem. Então, eu vou botar x do lado de x. 3x menos 5x. Y, tem y? Tem. Quem é esse aqui? Mais 2y menos 7y. Pronto. O que foi que eu fiz? Coloquei os que são iguais do lado dos que são iguais. O lado do 7º ano os semelhantes do lado dos semelhantes, Pronto, porque agora sim, parte literal é igual. Eu faço x com x, y com y. Lembre, operações com números inteiros. Que é um sinal que tem aqui quando não existe? Positivo. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, sobra 2. Repete o x. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é? Menos. 7 tira 2, sobra 5. 5 o quê? Y. Aqui. Pode fazer alguma coisa? Não, porque a parte literal são diferentes. Então, a adição e a subtração, já que um pouco dentro do cálculo algébrico, porém, de uma forma mais simples, que é da forma que a gente viu lá no
no 7º ano, é lembrar disso aqui, que eu só posso somar ou subtrair quando a parte literal são iguais. Resumindo, quando as letras são iguais. Tranquilo. Nesse contexto, senhores, eu estou falando apenas em números naturais e números inteiros. Mas essas operações, ela pode envolver o quê? Frações. Pode envolver, frações, pode envolver raiz, pode envolver potência. Eu tenho que saber fazer todos esses tipos de cálculo. Entendeu? Isso aqui não vai... Aí você vai ter que lembrar que lá em adição de fração, só soma quando os denominadores são iguais. Se não for, calcula o M, tem que saber tudo isso aí. Entendeu? Na multiplicação algébrica. Aí, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque quando se fala em multiplicação e se fala em letra, nós temos que pensar em quê? Nós temos que pensar em propriedades da potência de mesma base. Exemplo, olha só. Primeiro vamos analisar aqui, 3 vezes 2. O cidadão do 8º ano que não sabe multiplicar isso aqui, tá bom dele voltar no jardim de infância, né? 3 vezes 2, 6. Isso é lógico, é evidente. Cadê a letra? Calma. 3A vezes, tô botando até o mesmo número, vezes 2A ao quadrado. Então, observe, senhores, que agora nós temos uma parte numérica, que é o 3 e o 2. Esse quadrado é numérico? Não, porque ele faz parte da letra. Ele é o expoente da letra. Quem é a minha parte literal? A, que é outra minha parte literal, A ao quadrado. O que deve ser feito nesse caso? Senhores, com os números, com a parte numérica, isso nunca vai mudar. Não é uma multiplicação? Nós vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. Agora, com a parte literal, na multiplicação e na divisão, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que aplicar a propriedade da potência. Vamos analisar, é a mesma letra? Sim. O que eu posso fazer aqui? Repetir a base e fazer o que com os expoentes? Somar. Quem é um expoente daqui quando não existe? 1. 1 mais 2, 3. Olha só. 3A vezes 2A ao quadrado fica 3 vezes 2, 6A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Por quê? Porque quando a gente multiplica as letras, a gente aplica a propriedade da potência. E isso quando as bases são iguais. Vamos fazer uma com letras diferentes. Vou usar ainda o 3 vezes 2, que não é possível. 3A que multiplica 2B. Senhores, com a parte numérica, se multiplica aqui, 3 vezes 2, 6. Agora observe a parte literal. Aqui é A. Aqui é quem? B. Tem como aplicar a propriedade da potência de mesma base? Não, porque as letras são diferentes. O que eu faço nesse caso? Toda vez que eu tiver letra diferente, senhores, eu estiver multiplicando, é só fazer isso. A vezes B. Coloque aqui, A, B. Pronto, o resultado, 3A vezes 2B, 3 vezes 2, 6. A vezes B, AB. É só juntar, entendeu? Por isso que quando a gente encontrar essa situação aqui, que eu tenho número, letra, um do lado do outro, isso aqui implica que é uma multiplicação. Isso aqui é uma multiplicação. Tá certo? Tranquilo até aí? Propriedade de potência de mesma base. A gente viu que mesma base, a gente repete a base, somos expoentes. E quando as bases são diferentes? Só juntar uma do lado da outra. Porque não tem como aplicar a propriedade de mesma base. Vamos lá na divisão algébrica. Na multiplicação, quando as bases são iguais, a gente repete a base, somos expoentes, propriedade da potência. Vimos até algumas aulas atrás, né? Se alguma dúvida, volte lá nos vídeos. Então a divisão é o contrário. A gente repete a base e subtrai os expoentes, né? Vamos lá ver um exemplo. Eu tenho 8 ao quadrado. Vou aumentar, Não, vou botar aqui. 8 ao quadrado dividido 8a elevado à quinta, dividido por 2a elevado à terceira. Senhores, divisão. Então, sempre com a parte numérica, a gente aplica a operação. Se é uma divisão, divide a parte numérica. 8 dividido por 2, é lógico que é 4. Olha, propriedade da potência de mesma base. O que a gente faz na divisão de potência de mesma base?
repete a base, que é o A, e subtrai os expoentes. 5, tira 3, sobra 2. Olha quanto foi que deu a divisão. 8A, a quinta, dividido por 2A ao cubo. Primeiro, divide a parte numérica. 8 por 2, 4. A quinta dividido por A terceira, A ao quadrado. Por quê? Propriedade de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Tranquilo? Então, esse é o básico. Esse é o básico para a gente dar início ao conteúdo da unidade 4. Expressões e cálculos. Aqui está um nível simples, né? Mas vamos ver que isso aí ele pode ficar um pouco mais complexo. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Porque dentro de uma expressão algébrica, dentro de um cálculo algébrico, nós temos isso aqui, ó. Vamos relembrar aqui. Nós temos algumas classificações. Por exemplo, isso aqui lá no 7º ano, ele pode ser chamado de parte numérica. Ou o que? Coeficiente. Lembra? Que o número lá é chamado de parte numérica ou coeficiente. Isso, a letra, ela é chamada de quê? Parte literal. Ou que? Parte algébrica. Porque literalmente a letra, né? Aqui, ó. Esses são os nomes que recebe. Então o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte. Que quando a gente pensa aqui nos números, que no caso aqui, o 3 ele é uma parte numérica? Não, porque esse expoente ele é da letra. Então tudo isso aqui, ó, é parte literal, né? Então, ó. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que com o número em si, a gente aplica as operações, senhores. Não é a adição? Pega os números e soma. Não é a subtração? Pega os números e subtrai. Não é a multiplicação? Pega os números e multiplica. Divisão? Pega um número e divide. Com os números, continua sendo a mesma coisa que nós vimos trabalhando com expressões numéricas. O que é que eu tenho que ter cuidado? É com a ideia das letras. Na adição, a gente mexe nas letras? Não, a gente mexe nos números, ó. Soma os números e repete a letra. Na subtração, a mesma coisa. Agora, na multiplicação e na divisão, existe propriedade da potência. Potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. E quando não é a mesma base? A vezes B, A, B. É só juntar, viu? Divisão algébrica. Ó, com os números, a gente divide. É uma divisão. Com os números nunca vai mudar. Com as letras, né? Com as letras, o que a gente tem que fazer? Repetir a base, subtrair os expoentes, porque é uma propriedade de potência, né? Ah, professor, mas na multiplicação se eu fizer duas letras diferentes, na divisão como é que isso acontece? Senhores, na divisão, isso aqui ele é um pouco mais trabalhoso, exige um pouco mais de habilidade do aluno. Nunca esqueçam, pelo amor de Deus, que divisão, senhores, também pode ser escrito em forma de quê? Nunca esqueçam. Forma de fração. Não é por nada que esse pontinho em cima e esse pontinho embaixo, se eu for analisar, representa a fração. Ó, numerador barra denominador. Viu? Porque divisão é fração. Ok? Vamos lá. O que eu posso fazer nesse caso? Vamos transformar na fração. 3A, aqui ó. Divisão não é fração? O 6AB. Observe que 3 não dá para dividir por 6. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Uma simplificação de fração, quando possível, né? 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. Então, observa, eu poderia deixar assim, sem problema nenhum. Por quê? Porque eu simplifiquei. Agora, vamos trabalhar a parte literal. Ó, divisão de potência de mesma base. É ou não é a mesma base? É. O que a gente faz lá? Repete a base, subtrai o expoente. 1 menos 1, 0. Toda potência elevada a 0 é 1. Mas para não confundir vocês, por que eu botei forma de fração? Porque qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. A gente cancela, é 1. 1 é neutro. Ok? Aí eu pergunto, tem B aqui? Não. Só sobre aonde? No denominador, ó. Então o resultado final disso aqui, senhores, é 1 sobre 2B. Ah, por que o B não é em cima? Porque ele está onde? Embaixo. Tem algum B aqui para ele fazer a operação? Não, então ele continua aqui embaixo. Ok? É muito simples, senhores.
Quando nós temos essa situação aqui, ó, olha só, vamos transformar ela em fração para que fique mais claro para vocês. Eu tenho assim, ó, 8a à quinta dividido por 2a ao cubo. Aqui a gente não teve problema nenhum, porque ó, 8 é divisível por 2, que o resultado é quanto? 4. Então observe com o número, ó, divisão perfeita, né? Uma chamada divisão exata. Agora vamos aqui para a parte literal. Na parte literal, na divisão, nós temos que ter qual é o problema da parte literal na divisão. Isso quando as bases são iguais. É muito simples, ó. A gente repete a base. Quem é a base? É o A. E a gente faz o quê? Subtrai expoente, ó, porque o de cima é maior que o de baixo, ó. 5 menos 3, 2. Por que eu fiz isso? Porque é uma divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. Mas quando isso acontece ao contrário, olha só. Vou fazer aqui outro exemplo. Na divisão. Que não fique dúvida. Bota aqui uma divisão exata. 15 a terceira. Eu vou até aumentar aqui, ó. B a quarta. Dividido por 5 a quinta. B ao quadrado. Senhores, é uma divisão. Vamos transformar em fração. 15a ao cubo, b à quarta, ó, barra de fração, dividido por 5a à quinta, b ao quadrado. Então, bora dividindo primeiro a parte numérica. Dá para dividir? Tá, 15 dividido por 5 dá 3. Agora vamos observar a parte literal. Aqui eu tenho a ao cubo e aqui eu tenho a à quinta. Observem que o expoente do numerador é menor que o expoente do denominador. Como é uma divisão, repete a base, subtrai o expoente. Mas o que vai acontecer? Como de cima, o expoente de cima é menor que o expoente de baixo, vocês acham quem é que vai embora? É o número de cima ou é o número de baixo? É o número de cima. Por quê? Porque a gente pode pensar, sabe de que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Esses dois aqui, eu posso, já que é uma fração, botando eles aqui isolados, ó, que você entenda melhor. A divisão. Isso aqui dá para me simplificar por quem? Por ele mesmo, ó, a ao cubo. Que vai dar quanto? Qualquer coisa dividir por ela mesma. Que na divisão o que a gente faz? Cancela. Beleza. E esse aqui também eu vou dividir por a ao cubo. 5. Tira 3, sobra 2. Então, resumindo. Quando eu tiver uma divisão, o expoente do numerador menor que o expoente do denominador, sempre quem vai embora é o menor, senhores. Quem é o menor? É o de cima ou de baixo? É o de cima, ele vai embora. Porém, embaixo vai sobrar. Vai sobrar quem? A. Só que A é elevado a quem? É só subtrair, ó. 5 menos 3, 2. Entendeu? Então, por que ficou o A ao quadrado embaixo? Porque ele é o maior, que é A à quinta. Ali é A ao quadrado, ó. 5 menos 3, 2. Normal. Olha aqui, como está o contrário. O expoente de cima é maior que o expoente de baixo. Quem é dos dois que vai embora? Sempre que vai embora é o menor, senhores, ó. Esse foi embora. Aí eu subtraio, ó. A à quinta dividido por A ao cubo, subtrai, ó. 5 menos 3, 2. Agora aqui quem é que vai embora? O menor, que é o menor de baixo. Então quem é que vai sobrar? O de cima. Vai sobrar B. Mas B elevado a quanto? É só fazer a conta de menos, porque é uma divisão. 4 menos 2, 2. Olha a resposta final. 3B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Tem como dividir? Não, porque as bases são diferentes. Isso que nós vamos trabalhar, viu, senhores? Aí eu vou deixar para vocês aí algumas atividades. Página 98, questão 1 e 2. Página 99, questão 1 e 2. Essas questões aí, senhores, ela é mais revisão do 7º ano. É alguns conhecimentos que vocês já devem ter, viu? Certo? Então, pratiquem.